Na verdade, mudanças climáticas há muito tempo não é mais algo só de naturalistas, ambientalistas, e se transformou em alguma medida, análise necessária dos riscos do seu negócio. Está acontecendo uma crise agora muito forte no Amazonas, com queimadas, a cidade fica com qualidade do ar baixíssima. A gente vê pouco, porque Porto Alegre é o 4º estado em PIB do Brasil. Então, quando isso bate na nossa porta, a gente vai ver o tamanho do problema. E aí, o que acontece? Você não fez um investimento adequado em adaptação das cidades. Quanto que vai custar agora para você reconstruir o estado do Rio Grande do Sul? 100 bilhões de reais, as estimativas. Se você tivesse feito com 1/10 lá atrás, talvez você tivesse reduzido isso em um quantitativo muito relevante. Então, assim, esse custo com a adaptação, que é bem, como disse, bem pequeno no mundo, no Brasil, ele tende a crescer. Porque o problema começa a acontecer, e aí das duas, uma, você adapta ou depois você reconstrói. Reconstruir é caríssimo. Olá pessoal, eu sou o Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e esse é mais um episódio do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV & Co. A gente já está aqui há alguns anos falando da relação entre sustentabilidade, tecnologia, inovação e negócios, mas sempre nessa ideia do habitar, do viver do nosso dia a dia. Sempre trazendo alguns temas que às vezes estão tão distantes da gente para mais perto. E hoje a gente vai falar sobre financiamento climático. O financiamento climático a gente não tratou diretamente aqui ainda, mas ele sempre esteve presente em alguns dos episódios que a gente falou de sustentabilidade, de questões climáticas e por aí vai. Hoje a gente vai aprender não só o conceito de financiamento climático, mas como fazer e qual que é o impacto que ele tem nas nossas vidas. E eu tenho uma dupla aqui, uma dupla que começa com A e A. Ana Carolina Duque, coordenadora do GT Financiamento Climático. Ana, bem-vinda. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você explicar o que é o GT Financiamento Climático. Obrigado pela presença aqui no Habitability. Obrigada, é um prazer estar aqui. A Ana, que é do Rio e hoje mora em São Paulo, né? Sim, quase 10 anos. Quase 10 anos? Quase 10 anos. E o André Godoy, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que ele também vai dar um contexto para a gente. André, bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. O André mora em BH. E trabalho em Brasília. É isso. É legal é legal quando a gente começa a diversificar. É óbvio que a gente ainda está muito sudeste, né? Mas é legal quando a gente começa a diversificar. Eu acho interessante as mudanças de repertório, né? Então, você é do Rio, está aqui em São Paulo, BH em Brasília, veio para São Paulo, volta, enfim, muito legal. Gente, financiamento climático, né? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês explicarem um pouquinho mais o que representa esse conceito. Mas, Ana, explica para a gente primeiro o que é o GT Financiamento Climático, como que ele atua e qual que é o desdobramento dele. Perfeito. Então, o GT do Financiamento Climático faz parte da rede La Clima. A La Clima congrega advogados, tanto do Brasil como da América Latina, para 3 ações em específico. O primeiro, de educação das pessoas acerca das mudanças climáticas. Também tem um apoio de advocacy para desenvolvimento de teses, enfim, parcerias com empresas e, por fim, a consultoria diretamente de instituições para montagem e entendimentos sobre mudanças climáticas. No GT de financiamento climático, desenvolvemos palestras, papers, artigo no valor. Então, a ideia por trás é justamente discutir o que é o financiamento climático, que é o que vamos fazer aqui, mas também engajar as pessoas a analisar políticas públicas e discutir cada vez mais como é importante para que você tenha ações de mitigação e de adaptação, ter os recursos para tanto. Então, tem 3 pilares importantes aqui, né? O primeiro, educação, depois o advocacy e aí terceiro, consultoria. Exato. É um grande desafio, né? São muitos temas interligados. Exato, e o GT de financiamento está também dentro de outros temas que a La Clima desenvolve. Então, mercado de carbono, justiça climática, enfim, tem diversos outros temas que tem outros representantes participando e divulgando, tratando sobre, já que mudanças climáticas, enfim, tem uma miríade de ações e parte de atualmente quase tudo que a gente faz. É muito amplo, totalmente interligado a tudo que a gente faz, mas também muito complexo. Daqui a pouco eu vou falar sobre educação, que eu acho super legal.
André, Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, tá certa a sigla, né? Tá certo. ABDE. O que vocês fazem e qual que é o desdobramento também da ação de vocês? Eu digo que o nome, a BDL, é o acrônimo, né? Ele reduz um pouquinho a perspectiva das instituições. São instituições financeiras de desenvolvimento. Grosso modo, são os bancos de desenvolvimento do Brasil ou que têm atividades correlatas, né? Basicamente, são bancos de desenvolvimento, os bancos federais, grandes bancos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o próprio BNDES. As cooperativas de crédito brasileiras também, sistemas cooperativos, grandes sistemas cooperativos que o Brasil tem, para além da Agência de Inovação Brasileira, o próprio uma agência de micro e pequena empresa, que é o SEBRAE. Então são 34 instituições que compõem essa associação, que tem como recorte, né, conjunto o financiamento e desenvolvimento, que é financiamento de longo prazo, financiamento voltado para as questões sociais, via microcrédito, financiamento voltado para a sustentabilidade, financiamento voltado para a inovação e infraestrutura. Grosso modo, é isso que a associação representa e tem como objetivo a promoção das atividades dessas instituições, a defesa dos seus propósitos, né, e que a gente consiga no Brasil alavancar esse tipo de investimento que é fundamental para a garantia da sustentabilidade. Cara, é bastante coisa, hein? Só nessa resposta já, porque aqui a gente está falando de desenvolvimento da forma de um modo geral, né, em todos os aspectos. Uma dúvida, antes de entrar no conceito financiamento climático, dentro do desenvolvimento e dentro de vários tipos de financiamentos que a gente tem aqui, o financiamento climático para vocês é algo muito, muito novo ou é algo que já vem há algum tempo e agora está tomando tração? Ali? Não, já vem há algum tempo, né? Essa tônica dentro dos bancos de desenvolvimento, vou falar bancos de desenvolvimento de modo lato, né? Assim, é uma tônica que já vem desde 2010. Né? As instituições, os bancos de desenvolvimento no Brasil e no mundo tiveram um papel muito importante para se puxar a agenda desse financiamento. Hoje eles respondem como grande parte desse financiamento, o setor privado cresceu enormemente, mas efetivamente já é uma agenda que vem já há um tempo, né? E com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, a internalização disso nas estratégias desses bancos, trouxeram isso como um fio condutor de uma série de investimentos dos bancos de desenvolvimento. Ana, agora entrando no financiamento climático como conceito, primeiro, e aí essa pergunta vale para ambos, porque as perspectivas elas são diferentes, né? O que a gente está chamando aqui de financiamento climático? Bom, o financiamento climático ele não tem uma definição única, né? Porque, enfim, existem diversas interpretações desse conceito que eu vou dar agora, que é utilizado pela Organização das Nações Unidas, que basicamente é o desembolso, a obtenção de recursos de fontes, sejam elas bilaterais, multilaterais ou públicas, para fazer frente a ações de mitigação e adaptação aos efeitos do clima. E aí, dentro disso, você tem, enfim, uma maioria de o que são essas fontes públicas, quem são os bancos multilaterais e que tipos de ações seriam de mitigação e de adaptação. Então, por isso que é um conceito, de fato, amplo e que ainda muito se discute para a definição justamente de onde estão esses recursos e para onde eles vão. Quando a gente fala de educação, e aqui entende educação para várias camadas, né? Mas vamos pegar o público corporativo, talvez o público mais do mundo dos bancos, das empresas, ainda é um tema que demanda muito um processo de explicar, de aproximar, ou talvez não, talvez já é um assunto que está muito presente. Eu entendo que é um assunto presente, porque as discussões elas não são de agora. De fato, eles afloraram, enfim, desde inclusive da pandemia, está se discutindo num público mais amplo, mas na verdade o financiamento climático ele vem discutido desde a Cúpula da Terra, Eco 92, quando se falava ainda muito de subvenções, doações públicas e a necessidade de você financiar medidas de mitigação e adaptação dos países que são do anexo 1, que são os países desenvolvidos, para os países em desenvolvimento, que são os mais vulneráveis e os que sentem mais com as mudanças climáticas. Então, de fato, a discussão ela veio de 92 para cá ainda muito sobre o enfoque público, e aí, posteriormente, você teve, enfim, com o Acordo de Copenhague, já em 2012, e principalmente com o Acordo de Paris, em 2015, a discussão de você trazer investimentos privados
multilaterais, enfim, ter um maior quantitativo de investimento nesse tipo de ações. E aí com a atuação muito forte dos bancos de desenvolvimento, com certeza, porque é a partir dali que se consegue pegar o recurso financeiro e atrelar a diversos projetos que são importantes para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. O André, para além dessa pergunta também sobre a definição, acho que aqui eu já adicionaria quem financia para quem e como, né? Para você já dar uma ideia também do lado prático dessa dinâmica. Acho que aqui está muito claro que, de novo, né, o contexto ele é amplo, envolve muitas coisas, mas não é algo novo, né? Vale lembrar que você mencionou 92 aqui. Mas vamos lá, André. Primeiro um pouquinho do conceito em si, mas o desdobramento desse conceito na prática. Vamos, basicamente, né, desses dois pilares, mitigação e adaptação, né, as duas palavrinhas-chave, recortando. Por mitigação, redução de efeitos de emissão de gases, né, para efeito estufa. Você vai ter dois atores importantes, o setor privado e o setor público. Né? O setor privado com as empresas, com as próprias famílias, você instalando sua placa, painel solar, as empresas reduzindo suas emissões lá no seu processo produtivo, queima de carvão e assim por diante. Esse papel que é muito importante das instituições financeiras públicas e privadas, dos bancos públicos e privados. Vão ter recortes diferentes a depender do país. No Brasil é um pouquinho meio a meio, pode até falar com mais propriedade, né? Mas esse pilar é importante no efeito da mitigação. No Brasil, você vai ver, diferentemente dos outros países, a nossa matriz energética é muito boa, comparativamente. Né? É uma matriz muito limpa. É diferente de um país que está muito calcado em outro tipo de combustível, né, para a nossa matriz energética. Mas, enfim, você vai ter em contraposição, você tem um problema grande de desmatamento, o nosso agro é muito forte, consequentemente ele gera muita emissão. Então, tem lá os setores, setor público e privado apoiando como investimento para a redução do pilar da mitigação, de redução de emissão de gases. Quando a gente vai para a adaptação das cidades, por exemplo, aí majoritariamente setor público. Porque você construir um piscinão para quando você tiver uma enchente tal como você teve lá no Rio Grande do Sul, as suas bombas devidamente adequadas, funcionando, quem vai fazer esse investimento é o setor público de diversas maneiras. Aí eu posso entrar no detalhe um pouquinho mais, seja via orçamento público mesmo, o recurso que a prefeitura coloca para construir lá uma praça, construir aqui em São Paulo tem bastante, né? Foi construído... Só uma dúvida aqui, nessa diferença que você deu agora, essa diferença entre público e privado, não é só uma diferença de volume necessário de investimento, não é só volume, né? Talvez tenha complexidade dos projetos. É o tipo do dinheiro. Uma coisa é o investimento que você vai ter retorno, uma empresa. Você vai fazer um investimento para você ter... A empresa tem que parar de pé. Então vai fazer um investimento, vai reduzir as emissões, mas ela vai ser lucrativa ao longo do tempo. Agora, você vai fazer um investimento para construção, vou dar esse exemplo aqui lá de uma dragagem do rio, seja a questão de vou dar as bombas lá para retirar as águas lá do Guaíba e voltar lá para a Bahia, esse investimento vai ser feito pelo setor público. Ele não é lucrativo por si só, ele tem externalidades positivas para o restante da população. Mas não é um investimento que vai ser feito por empresas, né, basicamente. A não ser de ordem filantrópica, talvez. Ou talvez dentro de um arranjo muito específico de saneamento, uma parceria público-privada e assim por diante. Mas que ele, no final das contas, ele vai acabar recebendo dinheiro público, seja de uma maneira, né, seja por intermédio de um recurso que é pago pelo órgão público, seja efetivamente por uma concessão, assim por diante. Então, nós temos aqui privado e público, e aí mitigação, qual foi o outro elemento? Adaptação e mitigação. Você quer falar antes de eu entrar especificamente em um desses dois? Não, acho que eu só ia corroborar com ele que, de fato, quando a gente está falando de financiamento climático, a quantidade de dinheiro que vai para mitigação é muito maior, e desse quantitativo que é muito maior, ainda mais para o setor de energia. Porque, como você falou, há um retorno financeiro decorrente disso. Para adaptação é muito diferente. Você consegue ter alguns tipos de investimento, por exemplo, se pensar em prédios, falando de construção, né? Se pensar em prédios que tenham algum tipo de ventilação ou iluminação
que beneficia a desnecessidade de você utilizar energia para tanto, é uma forma de adaptação e que você tem um retorno financeiro porque é menor utilização de energia. Mas isso ainda é muito pequeno frente ao quantitativo de recursos que são necessários para mitigação e que você tem um retorno decorrente disso. Eu vou perguntar agora só sobre se no longo prazo a gente tem pelo menos uma intenção de reduzir a adaptação para focar na mitigação, é isso? Na verdade, no Acordo de Paris, quando se começou a se falar de financiamento climático para todas as partes, né, que fazem parte da COP, uma das indicações ali era que você tivesse recursos equânimes, tanto para mitigação quanto para adaptação. Então, se pensou nisso em 2015. Mas a realidade, de acordo com relatórios, enfim, do Climate Policy Initiative, tem alguns outros que mostram os fluxos desse financiamento, para onde estão indo os recursos provenientes, seja público, seja privado, não demonstra essa realidade. É uma parcela pequena para adaptação e muito mais para mitigação, o que seria uma coisa boa, mas ainda não abarca todos os setores da economia. Ainda é muito voltado para o setor de energia renovável, solar, eólica, enfim. Você não tem essa igualdade que é importante, considerando que a gente já está sofrendo os efeitos das mudanças climáticas. Aqui tem um aspecto interessante e eu queria te ouvir sobre isso também. Então, dentro de mitigação, nós temos uma concentração em alguns setores específicos e o desafio de ampliar para outros. Por que isso acontece? Eu, como leigo aqui aprendendo hoje, entendo que muitos dos perfis que você mencionou já estão, de certa forma, são impactados direto ou indiretamente, ali muito forte, pelas questões climáticas. Mas qual que é esse desafio de levar para outros setores, além desses que a Ana mencionou? Você tem assim, né? Aí tem uma questão de rotas tecnológicas. Você quer de tecnologia, vai ter um entendimento bem claro, né? Assim, no mundo, muito forte em energia. O Brasil é muito bom em energia. Isso é importante colocar. A energia nossa é majoritariamente limpa, ela é elétrica, né? É hidrelétrica, tem solar, eólica, enfim, é boa. Tem uma parte pequena que é voltada para carvão, né? Transporte a gente vê aqui, é diferente da China lá, que tem grande parte lá da sua frota já é elétrica, né? Mas a nossa aqui, a gente tem o etanol, que é uma fonte não limpa, né? Uma fonte com baixa emissão, que já tem uma estrutura montada, né? Tem uma infraestrutura montada para nossa... Tem energia e transporte. Grandes áreas de investimento para redução das emissões. No Brasil, você tem um problema que em outros países você não vai ter. Desmatamento. Muito forte aqui. Muito forte. Então, é responsável por grande parte das emissões no Brasil, desmatamento e agro. Então, ali você tem que fazer um investimento. Isso pensando em mitigação, redução de emissão de gases. Quando a gente vai olhar para adaptação, e a adaptação, acho que a Ana colocou, na cidade, nos países tal como o Brasil, e pior em outros, a consequência vai ser gravíssima. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi dentro de uma capital. Né? Falo assim, uma coisa quando acontece uma catástrofe numa cidade pequena, do interior, que a gente vê na televisão, mas você não bate na sua porta. Quando acontece numa capital, imagina se ocorresse aqui em São Paulo. É só se lembrar quando teve a crise hídrica aqui em São Paulo. O quanto aquilo foi impactante. Está acontecendo uma crise agora muito forte no Amazonas, com queimadas, a cidade fica com qualidade do ar baixíssima. A gente vê pouco, porque Porto Alegre é o 4º estado em PIB do Brasil. Então, quando isso bate na nossa porta, a gente vai ver o tamanho do problema. E aí, o que acontece? Você não fez um investimento adequado em adaptação das cidades. Quanto que vai custar agora para você reconstruir o estado do Rio Grande do Sul? 100 bilhões de reais, as estimativas. Se você tivesse feito com 1/10 lá atrás, talvez você tivesse reduzido isso um quantitativo muito relevante. Então, assim, esse custo com a adaptação, que é bem, como disse, bem pequeno no mundo, no Brasil, ele tende a crescer. Porque o problema começa a acontecer, e aí das duas, uma, você adapta, ou depois você reconstrói. Reconstruir é caríssimo. E digamos que não está sobrando dinheiro no Brasil, né? Dado o cenário fiscal que a gente vislumbra. Então, criar alternativas para você fazer essa adaptação antes que ocorra a tragédia é fundamental.
Então, esse meio a meio, né, vai ser muito importante, né? Tende a crescer a adaptação, não a diminuir. Tá claro aqui que, né, quando a gente... É interessante o exemplo que você deu da Amazônia, eu tô lembrando agora do Pantanal, que também vive um momento complicado. Na verdade, a gente tem 24/7, a gente tem crises climáticas pelo Brasil inteiro, né? Óbvio que umas acabam ganhando um tipo de visibilidade ou outra, mas essa parte de contingenciamento, ela acaba, de certa forma, o exemplo de Porto Alegre, talvez mais claro, que foi bastante midiático, você acaba levando muito financiamento aqui para adaptação e ainda no contexto de contingência, né? O que você falou, as bombas para a gente fazer tirar a água da cidade, a adaptação de médio e longo prazo, ou seja, uma tragédia climática, ela pressiona muito o que a gente está chamando de financiamento aqui também, né? Eu dou exemplo, acho que é tal como a pandemia veio para a saúde, uma tragédia dessa do Rio Grande do Sul veio para a questão climática. É quando o problema bate na porta. Quando a pandemia aconteceu, a gente se deu conta de que existiam alguns limites que eram intransponíveis naquele momento, né? Você teve que trabalhar muito com muita perda de vidas, né? Agora, quando você tem uma tragédia tal como aconteceu no Rio Grande do Sul, que você vê aquilo acontecendo numa cidade grande, você vê um parque industrial todo indo literalmente para debaixo d'água, você vê regiões que não vão se recuperar, regiões que você tinha cidades, assim, você tem um problema duplo, porque a população que vivia ali, primeiro, ele perdeu a casa, perdeu a indústria, esse estúdio está debaixo d'água, por exemplo. E você tem um problema 2, ele não vai se reconstruir, porque ele teve 2 tragédias em menos de 6 meses, uma região lá do Rio Grande do Sul. Quem vai querer investir naquele lugar de novo? Alguém? Quem tinha a casa lá? A casa dele valia 500 mil? Agora, quem que vai querer comprar aquela casa? Mesmo reconstruída, 100 mil. Ele perdeu 1/5 do patrimônio dele. Então, assim, isso é brutal. Isso é brutal. E aí você tem esse investimento em adaptação que é para prevenir esse negócio. Senão você não vai resolver o problema. Isso que a gente está falando do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais desenvolvidos. Imagina se isso acontecesse num estado com IDH mais baixo, o problema que você teria. Então, esse é o cenário futuro e aí a nossa necessidade de previsão de investimentos. Ana, 2 dúvidas e ainda baseado nessa perspectiva que você deu, de alguns segmentos acabam entendendo e fazendo mais o financiamento e outros não. E aí, pegando o caso da tragédia no Rio Grande do Sul, talvez no momento de uma tragédia, a ideia de financiamento climático, ou a ideia de que, olha, eu preciso pensar nesse assunto, também ela surge. Dou um exemplo aqui, talvez, vamos tirar segmentos que já estão muito próximos dessa conversa, mas a partir de agora de segmentos que estão ali, algumas indústrias, segmento automotivo, empresas de consumo que foram afetadas diretamente por uma tragédia, tiveram o negócio ali totalmente, quase que destruído. A partir de agora, num pós-tragédia, é comum que essas empresas passem também a compor essa ideia de financiamento climático ou não? Ou eu estou sendo talvez um pouco romântico nessa ideia de que uma tragédia pode mudar a perspectiva de uma empresa em relação ao financiamento? Eu acho que é totalmente possível, justamente porque você está pensando ali nos riscos futuros, né? Na verdade, mudanças climáticas há muito tempo não é mais algo só de naturalistas, ambientalistas, e se transformou em alguma medida, análise necessária dos riscos do seu negócio. Então, se você não consegue incorporar esses riscos, separá-los, organizá-los, e aqui a gente está falando tanto para o poder público, né, como foi colocado, e isso para as cidades, para o gestor público é importante, como para uma própria empresa. Então, como que a empresa faz isso? Por meio de um planejamento estratégico. Ela precisa definir justamente quais são os riscos que ela encontra dentro do seu negócio, aonde ela está localizada, em que medida, e determinar quais ações e investimentos ela vai fazer para que esses riscos sejam então mitigados. A mesma coisa deveria ser feita dentro das cidades, que congregam, enfim, no Brasil, milhões de brasileiros, maior parte, acho que 170 milhões estão nas cidades brasileiras, e que, se não for feito um planejamento, irão sofrer os mais vulneráveis, e nós incluídos aqui como um exemplo, justamente porque você não vai ter os investimentos feitos paulatinamente para que você consiga lidar com os eventos extremos. Agora, André, a pergunta
Quer acrescentar? É uma pergunta de milhões aqui, e já entrando na questão de cidades. Eu acho que os exemplos que você trouxe aqui sobre as tragédias, sobre o que está acontecendo no Brasil, e eu sempre tenho a percepção que às vezes, o exemplo que você deu aqui, né, a gente sempre está falando de uma perspectiva quase que futura, a gente sempre tem um desafio, plano de diretor, sempre quando a gente fala de gestão, tem esse desafio. Sabemos que é urgente, as tragédias estão aí, mas quais são as ações que a gente está tomando? E aí a minha pergunta, por isso que eu disse pergunta de milhões, porque ela tem vários desafios. Não generalizando, mas quando a gente começa a olhar para as cidades, como que estão essas discussões? Assim, em que proporção a gente tem cidades mais maduras, cidades que estão olhando, obviamente que não passaram o que Porto Alegre passou, mas estão olhando para essa conversa, agora fazendo quase que um diagnóstico do Brasil, por mais difícil que isso seja. Olha, realmente é de $1 milhão, né? Vai variar bastante, tá? Obviamente os dados precisam ser categorizados, né? Tem prefeituras que já estão com algum planejamento feito. Agora, a questão da tragédia, que é digamos assim, a incerteza, né? Se vai acontecer ou não, é um problema. Eu dou um exemplo, eu sou de Minas, né? Eu dou um exemplo quando ocorreu uma tragédia muito grande de inundações no norte de Minas. O norte de Minas, tradicionalmente, é a região seca. E há 2, 3 anos atrás, você teve um evento climático muito diferente. Você teve inundações em cidades que nunca tinha acontecido aquilo. Alguma coisa tinha acontecido há mais de 50 anos atrás. 50 anos atrás, eu tenho 41. Não era nem nascido. Imagina se fosse, eu não sei a idade do prefeito, sabe? Mas ele nunca viu aquilo. Nem ele, talvez, nem a mãe. Ou a mãe teve visto quando ele era pequeno. Você se prepara para alguma coisa que nunca aconteceu? Muito difícil você se preparar para aquilo. Você tem problemas para resolver. Você tem o posto de saúde que você tem que resolver, você tem as escolas, seu índice de desenvolvimento escolar lá está muito baixo, o transporte não está dos melhores, você tem as estradas que não estão toda esburacada, você tem um monte de problema para resolver. O prefeito tem vários problemas para resolver. E tem um que é se preparar para alguma coisa que nunca aconteceu. Qual que é a escolha que ele vai fazer? Então, assim, só que agora esses eventos estão se tornando mais frequentes. Essa é a diferença. Você viu acontecer no Rio Grande do Sul alguma coisa que a última coisa tinha acontecido em 1940, ou seja, há 80 anos atrás. 80 anos atrás. Nem meu avô estava vivo naquele momento. Então, assim, é uma escolha muito difícil. Mas com os eventos acontecendo de forma mais recorrente, a população cobrando, olha, você tinha que ter um planejamento. E houve cobrança para aquilo, aí você começa a ter que tomar cuidado, porque aquilo ali é uma bomba relógio. Se aquilo acontece na cidade dele, ele vai ser cobrado porque ele não se planejou para aquilo, e aí ele não ganha as próximas eleições. Esse é o ciclo, tornar um ciclo vicioso em um ciclo virtuoso. Eu acho que a gente também está falando aqui que, enfim, o Brasil ele tem mais de 5 mil municípios, né? 5 mil municípios de todos os tipos. Você tem São Paulo, enfim, grande capital, Rio de Janeiro, BH. Agora você tem também aquele mini município que, enfim, tá ali sobrevivendo, digamos assim. E cuja realidade a gente passa muito longe da gente Exatamente. Entender, né? Então, mas existem, como é uma discussão que vem de longa data, existem algumas organizações que tentam mobilizar os municípios para que possam se preparar para essa nova realidade. Então, você tem o C40, tem o próprio ICLEI, que organiza e tenta juntar esses municípios e juntar informações de o quanto de emissões de gases de efeito estufa você está emitindo, quais seus planos, planejamentos, projetos que você tenha, e, de novo, entre diferentes realidades. E acho que, pelo menos da última vez que eu tinha verificado, você tinha 180 cidades inscritas. De 5 mil, é muito pouco. Mas eu ainda acho que é uma sinalização de que está se mudando aos pouquinhos essa realidade. Seja porque é necessário, seja porque você quer buscar um financiamento, por exemplo, para montar um parque, seja para você, por exemplo, mudar. Curitiba, recentemente, até estava fazendo um projeto de colocar painéis solares em centros de ônibus, então, paradas de ônibus. Então, você tem ali os incentivos de você atrelar uma infraestrutura pública importante a algo que vai trazer, inclusive, um benefício
seja de mitigação, seja de adaptação. Então, você olhar para essa perspectiva de benefícios é muito melhor do que você olhar só pela perspectiva de obrigações e de você ter que ficar pensando no que vai vir, porque você consegue se preparar melhor e se utilizar desses mecanismos, enfim, desses tipos de organizações que tentam, de alguma maneira, traçar o caminho para você criar novas políticas que sejam benéficas tanto para a sua comunidade como, enfim, se pensar ali em reduções de emissões de carbono para o mundo, né? Agora, duas coisas. E na tua resposta, acho que já tem um pouco o exemplo do André em relação ao contexto dos líderes das cidades, né, de um prefeito. De novo, a gente não pode, é impossível generalizar qualquer coisa que a gente fala de municípios, como você disse, mas a minha pergunta é difícil se preparar para algo que você não viveu. Ok, esse é um aspecto. Você deu alguns exemplos, assim, quais são os instrumentos que eu tenho hoje, ou que eu deveria ter como um prefeito, como um gestor público, para mesmo não vivendo isso, mesmo tendo que lidar com todos os desafios que eu tenho de educação, de saúde, para que eu consiga entender que esse assunto ele é prioridade para mim também. Não sei se ficou claro, Ana, mas assim, primeiro, o que eu tenho para mapear tudo isso e talvez justificar, olha, a questão climática aqui para minha cidade, ela é sim uma prioridade, assim como saúde e educação, e a quem eu recorro, né? Além das organizações que você já mencionou. Eu acho que essas organizações elas fazem um trabalho muito importante porque a primeira coisa que você tem que fazer é se educar, né? A gente falou de educação no começo, então linkando com isso. O primeiro ponto é você se educar sobre como você precisa se organizar, o que você precisa olhar dentro da sua prefeitura para, enfim, identificar ações que tenham esse mesmo contexto e o que você precisa fazer que possam ter esse contexto que sejam importantes. É muito difícil você ter esse olhar? Com certeza, principalmente estando atolado de questões básicas como seu controle fiscal. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Você tendo controle fiscal, e muitos municípios não têm, você consegue vislumbrar outras camadas de educação no que toca a mudanças climáticas, você entender qual é o seu inventário de emissões, para depois você pensar em quais os planos e programas. Então, tudo isso você precisa fazer paulatinamente dentro de um programa de governo, não tanto político, porque esse tipo de ação ele demanda tempo. Não são só 4 anos. Você tem que pensar a longo prazo, você tem que engajar as pessoas que estão naquela prefeitura para pensar a longo prazo. Então, acho que essa também é uma dificuldade, né, de você pensar a longo prazo. Todo o processo de infraestrutura, enfim, isso demanda tempo. André, especificamente, e é a ideia de de transformar um ciclo vicioso em um ciclo virtuoso aqui, né? E aí também de uma forma muito, muito prática, que hoje, para uma prefeitura, dos exemplos, a gente está saindo aqui das grandes metrópoles, né? Vamos falar de um lado do Brasil real, para que essas prefeituras consigam financiamento para além do olhar público, qual a possibilidade no privado? Ou seja, das parcerias, ou seja, o exemplo que você deu, Ana, de às vezes trazer um projeto que vai beneficiar a minha mobilidade, ao mesmo tempo que é um projeto que está ligado a uma pauta climática. Como que eu, como um prefeito dessas cidades que você deu como exemplo, recorro para além dos instrumentos que eu já tenho aqui? Você tem, como se disse, né, os instrumentos públicos, né, as instituições públicas que fazem financiamento, seja as instituições nacionais, né, o Caixa Econômica faz financiamento a municípios, é a maior financiadora de municípios. Você tem instituições estaduais também, a agência de fomento, bancos de desenvolvimento, que algumas fazem, né, então são instrumentos importantes. Você tem a outra dimensão que é de projetos público-privados. E aí a constituição de parcerias, né, com empresas, para concessões, na parte de saneamento, por exemplo, é muito importante, alguma coisa que o Brasil já está um pouco mais maduro, que sabe fazer, porque não é simples fazer, tá? Isso que a Ana colocou da capacitação, sobretudo em municípios menores, é difícil, tá? Mesmo no município grande, São Paulo é muito... Eu dou um exemplo aqui que não é uma questão tão climática, mas acho que serve como panorama. Rodovias. As rodovias do estado de São Paulo são muito boas. São Paulo faz há quanto tempo faz concessões? Há muito tempo, mais de 30 anos. Então foi uma escola para o Brasil. E outros estados passaram a seguir naquele caminho. Para outros investimentos, na ótica do saneamento,
que é com o marco legal do saneamento, vai destravar muita coisa, é um processo a ser construído. Eles precisam aprender, os municípios menores, e aí essas instituições, como o ICLEI, como outras, são instituições importantes para prover essa parte da capacitação, para saber fazer os projetos. Porque também não adianta chegar com uma empresa e não ter nenhum projeto, como vai resolver. Tem que minimamente ter essa capacidade. As pequenas vão ter mais dificuldades, precisam recorrer a essas instituições. E, posteriormente, aí sim, a parte de financiamento. Aí, efetivamente, você vai ter um trabalho via privado, via parceria com empresas, para que eles possam recorrer a financiamento das mais diversas fontes, e também junto a essas instituições de desenvolvimento, né, que eu vou chamar assim, que efetivamente fazem financiamento para municípios. Então, são essas as duas possibilidades. Eu vou terminar, e aí eu vou direcionar quase a mesma pergunta, mas com olhares diferentes aqui. A pergunta, Ana, eu disse para vocês, eu gosto sempre de trazer um assunto que às vezes fica muito no macro para o nosso dia a dia. Então, para você a pergunta é a seguinte: eu como cidadão, ali na minha casa, assim, de que forma que esse assunto financiamento climático chega? É óbvio que está claro que ele tem um impacto na minha vida, mas tem algo que eu possa fazer relacionado a esse assunto que pode ajudar? Então, a gente tá muito claro aqui que a conversa ela é complexa, ela é de longuíssimo prazo, ela envolve muitas pessoas aqui. Existe algo que eu possa fazer quando o assunto é financiamento climático? Me informar mais, me inteirar um pouquinho mais de como que o meu bairro ou um coletivo também está olhando para esse assunto? Como? Como que eu trago isso para o nosso dia a dia? Eu sei que essa pergunta não é simples. Não. Eu acho que, enfim, por meio da educação e da melhor compreensão sobre o tema e dos projetos que existem na sua cidade, você consegue mobilizar socialmente para que você consiga prover, enfim, para aquele político, para quem te representa, quem você votou ou não votou, mas está ali, mecanismos necessários para dar novas ideias, enfim, para você conseguir, e aí pensando, enfim, em diversos níveis, né, a cidade de São Paulo é mais difícil, mas de diversas formas você ter uma participação do cidadão, a partir desse conhecimento que ele adquiriu, para impulsionar com novas ideias, com pressão, por meio de organizações, ou seja, o engajamento político necessário para que se pense nesse tipo de projeto, de ação de longo prazo. Interessante, eu vou para o individual, mas é interessante como a gente essa conversa volta rapidamente para o coletivo, né? Engajamento é uma palavra boa aqui. André, agora é quase a mesma pergunta, mas para um público específico. A gente tem na nossa audiência engenheiros, arquitetas, muitos profissionais, mesmo de negócios, de finanças, que estão num processo de reinvenção da formação deles, né? E me parece que não só o financiamento climático, acho que a pauta em si, mas como que a gente se prepara para esse novo contexto? Porque às vezes, por mais distante que pareça, às vezes eu sou um engenheiro, uma arquiteta que vai estar sentado numa mesa conversando sobre financiamento climático. Eu vou entender de um instrumento aqui, eu vou precisar entender. Então, em outras palavras, para esses profissionais que estão hoje ou se reinventando ou chegando agora no mercado, por que financiamento climático ou a pauta acima dele também é tão importante para a gente? De forma bem direta, porque vai ser exigido que ele entenda. Digo, você vai tomar um financiamento num banco, um engenheiro vai tomar um financiamento, ele é responsável por uma construtora ou pelas obras que aquela construtora vai fazer, ou alguém que vai construir a própria casa. Na hora que ele for tomar o financiamento no banco, o banco vai exigir dele métricas relacionadas a questões climáticas. Por quê? Porque o recurso que o banco capta lá fora ou de outras, ele também é exigido para isso. E o banco tem um papel indutor, né? O banco ele não constrói, o banco não fabrica, o banco empresta dinheiro para alguém fazer. Então o papel do banco como indutor dessa interiorização nas pessoas das questões climáticas é importante. Então, para que ele possa fazer a atividade dele, ele vai ter que entender. Ele não precisa ser um especialista. Ele precisa só saber conversar, precisa saber que existe. Ele precisa saber que existe um regramento que vai medir dele o tanto de emissão que ele vai promover na ação dele. Ele não precisa saber calcular isso, ele só precisa saber que existe, como que funciona minimamente. Vai ter um especialista para aquilo. Mas, tal como qualquer assunto, né, que quando a gente for falar de uma outra temática, pode ser inovação, a pessoa precisa saber os conceitos básicos para poder saber dialogar e prover as informações que deles vão ser requeridas. Então, basicamente, essa é o
o conselho que eu dou para quem está tomando financiamento, para atividade produtiva, seja ela qual for. Sabe que a conclusão que eu tiro aqui, enfim, eu acho que tem camadas dessa nossa conversa, né? E o objetivo o objetivo do nosso papo foi aproximar muito esse assunto, mas quando você falou, tem um engajamento político que não é político do ponto de vista ideológico, é político do ponto de vista de gestão, né? Da minha participação. E aqui um olhar muito interessante que é para a subsistência, a sobrevivência do meu negócio e da minha função aqui, seja um engenheiro, um arquiteto, não importa, depende disso também. Se não é só uma conversa sobre o coletivo, sobre gestão, é uma conversa sobre o futuro da minha atuação. É muito. É aquele assunto que a gente poderia gravar mais uns 2 episódios aqui. Eu queria muito agradecer a André, a Ana. Você que nos acompanha, a gente tem, em toda a nossa trilha de Habitability, tem muitos assuntos relacionados. A gente vai indicar alguns aqui, inclusive, na descrição, relacionados ao que a gente falou aqui sobre ODS, sobre financiamento, cidades, porque vale a pena acompanhar essa conversa junto com várias outras aqui. André, muito obrigado, viu? O tempo foi pouco, mas eu acho que a gente falou de bastante coisa. Eu que agradeço o convite, acho que foi uma manhã muito boa. Ana, não vou esquecer, educação, advocacy e consultoria, são 3 pilares aqui, cada um por si é um universo, mas obrigado, e obrigado por trazer só um pouquinho desse dia a dia. Imagina, prazer enorme estar aqui, estar com você, André, foi incrível, papo maravilhoso, obrigada. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Habitability, a gente falou sobre financiamento climático e, de novo, às vezes um tema que parece tão distante, mas ficou claro aqui como ele é próximo do nosso dia a dia. Pessoal, a gente se encontra na nossa próxima conversa do Habitability, sempre trazendo um tema que conecta tecnologia, inovação, cidades com o nosso dia a dia. O Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pelas marcas MRV, Urbalugo, Sensia e Resia.